Olá, caro aluno, tudo bem? Professor César Cinemi, você já me conhece do curso Aulática e hoje nós chegamos à aula número 6 da nossa revisão de redação, falando de tipos de argumento. Continuamos com o mesmo tema de redação, a fim de facilitar o seu entendimento da aula, e mudamos agora para uma nova redação e, claro, para um novo tipo de argumento. A redação em caso vai apresentar a seguinte tese, eu preciso que você preste muita atenção ao que diz a tese dessa candidata. O fluxo migratório do Brasil é crescente, principalmente nesse século, e é um desafio à nossa sociedade, não apenas ao nosso governo. Muito bem, dito basicamente essa introdução, passemos agora para um novo tipo de argumento que você vai aprender. Muito interessante, revisá-lo, muito interessante, muito bem estruturado, e quase sempre podemos dizer que é um dos melhores tipos de argumento que se usa nas melhores redações que a gente costuma observar das bancas de avaliação, não somente do Enem. Argumento por prova concreta. Basicamente, no que consiste esse argumento? Ocorre quando você cita uma pesquisa, dados estatísticos que comprovam a afirmação feita dentro da sua tese. Essa pesquisa você pode retirar de institutos de pesquisa oficiais, como é o caso, por exemplo, do IBGE, ou você pode retirar, talvez, de universidades, como é o caso da USP, da PUC de São Paulo, da UFMG e assim por diante. Além disso, você pode usar, inclusive, fontes de pesquisas internacionais, como ONGs em favor de direitos humanos que existem no mundo inteiro e assim por diante. Usando esses dados para comprovar uma tese, é praticamente impossível refutar o que está sendo dito pelo aluno dentro da redação. Mas, de qualquer maneira, gostaria de mostrar um exemplo bastante claro para vocês, em cima da tese que eu abri aqui o vídeo mostrando para você, para que você possa ter um pouco mais de propriedade e concretude em como esse argumento funciona. Dê uma olhada. Estamos na leitura da redação da Larissa Comazetto. Eu vou pedir muita atenção sua, porque é uma redação um pouco maior, um parágrafo um pouco maior. Exige uma cautela grande para que você entenda como ela fez o argumento dela. Então, vamos à leitura com destaque para os grifos que o professor fez para você. Assim como os antigos migrantes, os indivíduos que hoje se instalam em território brasileiro anseiam por melhores e mais dignas condições de vida. Muitos deles, devido à crise econômica originada em 2008, viram-se obrigados a se dirigir para outras nações, como o Brasil. Aqui, a Larissa usa o que nós chamamos de argumento de consenso, que você acabou de ver no vídeo anterior. Segue a leitura do próximo parágrafo, ou melhor, período desse parágrafo. Os espanhóis, por exemplo, por terem sido intensamente atingidos pela recessão, já são uma quantidade expressiva da periferia de São Paulo. Diante disso, a fração da sociedade que reside em tal localidade vem enfrentando muitas dificuldades em dividir seu espaço, que inicialmente não era adequado à sobrevivência, que dirá após a chegada de europeus. Aqui, esse é um ponto da redação bastante delicado, porque não está amparado em consenso. Não é consenso que os espanhóis têm vindo para cá e se instalado nas periferias das grandes cidades. Se a redação finalizasse somente aqui, sem dúvida alguma não seria um argumento bem construído. Por isso, a Larissa prossegue agora com a prova concreta, de fato, realmente mostrando o que é o verdadeiro raciocínio dela. Segundo pesquisas realizadas pelo jornal Folha de São Paulo, no primeiro semestre de 2012, brasileiros e espanhóis ao redor de São Paulo vivem em constantes conflitos e a causa traduz-se justamente na irregularidade habitacional que ambos compartilham. Simplesmente incrível. Na última parte desse parágrafo argumentativo, a Larissa comprova para nós que realmente há um grande problema de adaptação desses espanhóis e uma certa resistência dos brasileiros, o que está comprovado por uma pesquisa de um grande jornal brasileiro, talvez um dos mais importantes, que é a Folha de São Paulo. Assim, a Larissa usa o argumento de prova concreta para realmente deixar bastante claro que o ponto de vista dela tem um fundamento. Voltemos para a lousa agora para avaliá-lo com um pouco mais de cuidado. Acho que você concorda comigo que a redação se torna muito mais interessante, muito melhor defendida a partir do argumento de prova concreta. Você viu aqui, a redação usa, portanto, uma pesquisa da Folha de São Paulo como forma de comprovar o que foi dito. E aí surge uma pergunta, mas Cinemi, como eu vou decorar esses dados? Bom, você pode memorizar alguns dados importantes durante a sua formação, sem dúvida alguma, ou você pode usar recortes de dados que muitas vezes a própria proposta fornece. Mas, Cinemi, como eu devo fazê-lo? Recortar a proposta é perigoso? Há dois passos importantes para fazer isso. Primeiro, não copie o texto. Se aproprie da ideia.
Segundo, justifique um emprego. Querem ver um exemplo? Nós temos uma redação do Enem, que a própria proposta sugeriu um dado. Trata-se da redação sobre a questão da lei seca, os efeitos da implementação da lei seca no nosso país. O texto 1 apresenta dois dados importantes. O primeiro dado diz que basicamente 30% dos acidentes de trânsito são causados por conta do uso da bebida alcoólica. E, segundo o Ministério da Saúde, quase metade desses acidentes com morte são causados também por causa do consumo de álcool. Você pode usar esses dois dados no seu argumento, desde que você fale imediatamente em seguida o motivo pelo qual uso. Você pode simplesmente usá-los, portanto, para comprovar a tese de que álcool e direção, sem dúvida alguma, não se misturam. Use, portanto, os dados da proposta para conferir esse argumento ao seu texto. Mas não se esqueça, justifique o emprego. Dito isso, agradeço pela atenção e a gente se vê no próximo e último vídeo sobre argumento. Um grande abraço, até daqui a pouco.